Irmãos e irmãs queridas do seminário Além da Música, hoje estou aqui fazendo 2 vídeos, agora há pouquinho fiz um, estou fazendo outro, aproveitando aqui em Nampula, Moçambique, de africana aqui para vocês, né? De moçambicana, com uma capulana na cabeça. Uma bênção, estamos aqui essa semana com o projeto Mão para as Nações, com a Igreja Casa de Adoração, na Casa dos Missionários aqui, pastor Calene, pastora Válbia, Lu, Diana, que moram aqui, servos de Deus, com o pastor Augusto, pastor Jefferson, Jeane e a Catarina, enfim, é tanta gente. Uma bênção que Deus tem feito aqui neste país, essa nação, tendo contato com o corpo de Cristo. Glória a Deus por isso, amém? Bem, vamos continuar o nosso seminário Além da Música. Eu queria entrar hoje na segunda parte da questão da adoração profética. Vamos falar de adoração profética, vamos falar de profecia, vamos falar de diferença de dom de profecia com ministério profético, né? Nem todo músico, eu creio, que às vezes vai ter o dom de profecia, né? Nem todos serão só profetas, porque a Bíblia fala de evangelistas, de mestre, de apóstolos, não é? Tem que ter quem ensina, tem que ter quem evangeliza. Precisamos resgatar músicas que têm uma mensagem evangelística, né? Músicas de ensino, músicas que trazem o ensinamento, músicas que aquele coração de pastor, né? E a música que traz aquela questão da unção profética, aquele momento profético que vem também. Então, todas essas diferenças, né, naquilo que eu também estou aprendendo com Deus e gostaria de aprender, e tenho aprendido com outros, e quero ouvir de vocês também que a gente pode estar compartilhando aqui no grupo de discípulos sobre isso, porque é importante a música assim na igreja. Então é um assunto que eu creio inesgotável. Agora, vem a pergunta: para quem Deus pode confiar uma coisa tão preciosa, que toca a alma das pessoas, que toca a vida das pessoas, né? Uma música, às vezes uma canção fica na mente da gente muitas horas, né? Fica muito tempo aquilo na cabeça, aquela mensagem na cabeça, né? A gente fica muito tempo, aquilo vai ruminando a nossa mente, nosso coração. A Bíblia tem tantos cânticos cantados. Lá no céu, os 24 anciãos, 24 horas do dia, os querubins, os serafins dizem santo, 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 e dizem ao Cordeiro, enfim. É um assunto muito importante, é um ministério muito importante, faz muita diferença. Imagina um culto sem música, né? Às vezes, eu assisto esses filmes antigos, né, da Idade Média, e a gente vê ali naquele culto daquela época da Igreja Católica ali, o Cântico dos Monges, né, aquela música triste, sem um instrumento, coisa triste, né, uma coisa triste, não tinha alegria, era uma roupa escura, não tinha uma expressão de alegria, enfim. E Deus vem trazendo uma revelação cada vez maior, não é? Sobre como conduzirmos isso na palavra de Deus. Então vamos lá. A quem Deus pode confiar esse dom, esse ministério, essa função, vamos dizer assim, esse serviço, né? Como você quiser chamar, tão precioso. Primeira coisa, tudo que nós recebemos de Deus, nós somos vaso de barro, não é? A Bíblia diz que Ele confiou um tesouro tão precioso em vaso de barro. Eu vou pegar aqui essa mamá aqui, uma escultura aqui de uma mamazinha africana. Olha que lindo. Esse aqui é o pau preto de Moçambique. Venha você aqui. Amém? Uma mamazinha com... Mamãe é mamãe, né? Com 3 crianças, uma bacia com mandiocas na cabeça, exatamente como elas andam aqui. E vou deixar a nossa mamá aqui para nós não esquecermos das nações, amém? Primeira coisa... O chamado para ser esse ministro de música, ele tem que vir, algumas evidências têm que acontecer na nossa vida, né? Quem é que pode? Qualquer um pode? Não, irmãos, nada na Bíblia nunca foi desorganizado, né? E nada na Bíblia foi aquela coisa assim, quem quer vai lá, pega e faz. Não. De novo, não tem como a gente falar de caráter, ficar sem falar de caráter, né? Sem falar das pessoas que Deus separou. Aqui em Colossenses capítulo 3, por que eu quero começar falando disso, irmãos? Porque esse tesouro, ele tem que ser para uma pessoa que vai ficar com isso guardado, não é?
Você está pronto para guardar? Você é um vaso de barro que está sem trincaduras, sem rachaduras, né? Você está bem, meu irmão? Deixa eu te perguntar, você está bem? Você está sendo discipulado? Você está sendo pastoreado? Ai, não sou ansiada. Você está sendo cuidado, né? Aí na sua igreja tem alguém que cuida de você, você precisa ser cuidado, né? Senão às vezes você precisa ir um pouco pro banco, né? Há momentos que a gente precisa ir pro banco sem problema nenhum, às vezes não é nem pecado, mas situações que surgem. A gente precisa ser cuidado, amém? Precisa ser discipulado. A gente precisa andar debaixo da autoridade de alguém, caminhar junto com alguém, isso é muito importante, viu? Para que você não caia. Vamos lá. Então, primeira coisa, o caráter. O caráter fala do aspecto natural, para ver se... Porque um caráter firme, não é? Lembra da parábola do semeador? Uma boa terra, um coração bem doutrinado, um coração que a terra está bem aradinha, não é? A semente cai, ela vai multiplicar, ela vai crescer naturalmente. Vai acontecer isso. E aqui em Colossenses capítulo 3, de 5 a 17, fala assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Você é filho de quem? Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Qual ponto você está? Vamos passar para outro ponto agora. Você está pela alto cá, uma hora você vai, outra hora você desce, 2 passos para frente, 1 passo para trás. Como que está o seu caminhar? Irmãos, assim, eu tenho 52 anos de idade e toco na igreja desde os 11, 12 anos. Quantos eu já vi cair? Quantos eu já vi cair? E em nome de Jesus, que seja chegado o tempo da gente dar um basta nessas quedas, dar um basta na imoralidade, dar um basta na pornografia. Tem coisa que eu não quero nem citar aqui nesse vídeo, porque a gente até cansa de falar em pecados. Até quando vamos lutar contra as obras da carne? Até quando vamos ter que, como diz o nosso querido Paulo, de falar de primórdios, né? A gente está aqui em Moçambique, se eu andar aqui não pula 1 hora a pé, você já cai em tantos lugares, precisando do evangelho, precisando de crente. Aqui, ó, não tem quem ensina. Um violão para eles. Eles tocam atabaque, tocam o tambor deles. Não tem que ter um teclado aqui, não tem quem toca, porque não tem quem ensina, né? Então, quer dizer, irmãos, olha ao seu redor, olhe na sua cidade, quanto você poderia estar fazendo. Então, é tempo de nós sairmos do basicão, de sairmos de ficar falando de pipipi, pipipi. Amém, irmãos? De ficar lidando com raposinha, com pecadinho, com não sei o quê. E a gente ir para frente, né? A gente ir para frente porque os povos estão clamando pela manifestação da glória do Filho de Deus. Eles têm que sair da umbanda, do terreiro. Eles têm que sair da bruxaria, da feitiçaria. Eles têm que sair do fetichismo. Você vai para a Índia, eles têm que sair da adoração a rato. Eles têm que sair, irmãos, no Brasil. Vamos virar isso aqui. Podia ser uma imagem no Brasil, uma santa de madeira, onde as pessoas se dobram e acreditam. Que Deus tenha misericórdia. E vamos em frente. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Estamos em Colossenses 5, Colossenses 3, 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, longanimidade,
Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixo contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Pronto, está tudo aqui. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando, olha o louvor. Por que eu estou lendo tudo isso aqui? Porque no final termina em louvor. Olha, o que eu queria uma hora ser uma... Oh, Jesus me leva até um culto do apóstolo Paulo, né? Aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Olha só, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com, aí vem, salmos, hinos e cantos espirituais, gratidão em coração. Então ele dá aqui uma lista, o passo a passo de como ter uma vida de santidade, e ele termina essa lista falando o quê? Olha, tudo vai cair no louvor, tudo vai cair nos salmos, hinos, cantos espirituais, gratidão, um irmão com o outro. Beleza, meu irmão, eu estava errado mesmo, me perdoa. Olha, se você me dá esse alerta, eu ia dar uma profecia errada, eu ia aconselhar errado, eu ia cair no pecado, eu realmente não toquei certo aquela música, eu devia ter te visitado, eu não visitei, eu te prometi uma coisa que eu não... Enfim, irmãos, é N coisas que acontecem nos relacionamentos dentro da igreja. E interessante, porque esse texto de Paulo, no final ele fala de louvor. E lá em Efésios, de novo, ele fala, olha, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cantos espirituais, entoando, louvando todo o coração o Senhor. Paulo, acho que Paulo gostava de cantar, né? Na prisão ele cantou e eles foram libertos ali, né? Paulo e Silas na prisão. Acho que Paulo tinha uma coisa com a música, não sei se ele tocava alguma coisa, mas cantava, eu sei que ele cantava. Porque ontem mesmo eu estava aqui, assim, um pouco ansiosa, vamos dizer assim, contrita, triste algumas coisas, e comecei a orar, clamar com o Senhor, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo. Fiquei umas 3 horas aqui no quarto, liguei uma música, comecei a louvar, e no final estava tudo bem, dormi bem, e o Senhor veio, visitou, porque o louvor tem essa força no mundo espiritual, não é? Então, um caráter aprovado. Se você estiver anotando essa palavra, vou deixar minha mama aqui. Anote também Gálatas 5, 22, 23, que fala dos frutos do Espírito, porque um fruto do Espírito na sua vida... Pegar uma aguinha aqui, licença. E um caráter aprovado vão fazer com que você suporte essa unção e você não perca o que Deus tem para você. E mais, irmãos, as pessoas estão olhando para nós, elas precisam olhar para nós. As pessoas precisam olhar para nós. Nós precisamos ter a coragem de ser referência, não é? Então, viver o que se canta, o nome disso é autoridade espiritual. Consagração. Esse caráter, ele tem alguns pilares. Consagração, quebrantamento e santidade. Consagração, o que é? Uma constante disposição em fazer a vontade de Deus. O que você consagra, você não pega de volta, né? Está consagrado. Sua vida está consagrada. Eu espero que você já tenha consagrado o seu instrumento para Deus, né? Senhor, esse violão aqui é para ti, esse teclado é para ti, essa bateria, esse triângulo, uma flauta, o que for, um atabaquezinho, 2 pedacinhos de madeira que você faz... Irmãos, consagração contínua. É uma constante disposição em fazer a vontade de Deus e não a minha, né? Às vezes você não tá muito alegre, mas naquele dia o Espírito Santo quer cantar, o plano dele é cantar a festa, na dança, o culto inteiro. Então depende se a Luciana tá boa, o Senhor quer trazer um espírito de dança, de alegria sobre a igreja, então é isso que eu vou fazer. E vou me alegrar independente da minha vontade. Isso é consagração, né? A consagração é como um voto que a gente faz, né, irmãos?
Você faz um voto: Senhor, eu me consagro. Eu te dou toda a minha vida. Quem tem posto a mão ao arado não pode olhar para trás. Olhe para frente. Amém? Quebrantamento, uma dependência para fazer a vontade de Deus. O coração quebrantado, né? Lamentações de Jeremias, ele fala muito disso, né? Esquadrinhemos nossos caminhos e voltemos para o Senhor nosso Deus. Uma pessoa quebrantada, irmãos, é uma pessoa que Deus pode confiar muita coisa para ela. O orgulhoso, a Bíblia fala que Deus conhece ele de longe. O soberbo, Deus quer longe. Deus abomina pessoas arrogantes, soberbas, facciosas, difamadoras, cheias de contenda, cheias de... não é? Mas o quebrantado, o contrito de coração, ele traz para pertinho dele. Davi estava correndo de Saul, não foi? Correndo, fugindo de Saul, e Saul foi fazer suas necessidades lá na caverna, Davi estava lá dentro. E ele não foi arrogante, né? Ele tinha um quebrantamento suficiente para ficar quietinho, deixar Saul fazer o que Saul tinha que fazer. E ele chegou tão perto que chegou a cortar um pedaço da roupa de Saul. Falei: tá aqui, Saul, podia ter te matado, mas não te matei. Só uma pessoa quebrantada consegue fazer isso, né? O orgulhoso não conseguiria. Então, se você for quebrantado e humilde, o Senhor vai poder confiar um ministério maravilhoso e que vai durar na presença dele, amém? Santidade, integridade, pureza no fazer a vontade de Deus. Se a gente for falar de santidade aqui, mas não pode haver em nós nenhuma mancha, amém? Nenhuma mancha, porque nossas vestes, elas têm que estar brancas, a veste do sacerdote, por isso tinha a bacia para ele se lavar, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Amém? Foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Pecado não é desculpa, tem socorro disposto para nós. Nós já falamos sobre andar na luz. Preste contas da sua vida para alguém. Não caminhe sozinho. Não confesse pecado, confesse tentação. Confesse que tipo de pensamento tem surgido na sua mente em nome de Jesus. Confesse esses pensamentos antes que qualquer coisa se conclua na sua vida, porque o Senhor é santo. Habilidade para aspecto musical. É óbvio, né? Se você vai mexer com música, você tem que saber tocar. É engraçado porque eu conheço pessoas que elas não tinham essa habilidade, mas elas desejaram com tanto, como é que eu vou dizer? Ai, gostaria tanto de participar da música, Deus fala tanto comigo na música, eu sou tão tocado pela música. Eu mesmo já orei com algumas pessoas, assim, transferindo uma unção para aprender teclado, para cantar. E essas pessoas hoje tocam, cantam e são profetas na adoração. Isso é uma maneira tão linda. Em cidades até que não tinha um professor de música, irmãos que não tinham, às vezes, dinheiro para pagar um professor. E hoje tocam muito bem mesmo, de verdade. São bênção na mão de Deus. O Senhor ensinou. Até pessoas não são crianças, as pessoas já têm uma idade assim, que você pensa, nossa, nessa idade é mais difícil aprender. Mas aprenderam o tamanho do desejo que elas tinham de louvar a Deus com o melhor. Aqui no Salmo 33:3 eu falei: entoar-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Olha o júbilo, né? Tô aqui na África, que é muito fácil ter esse júbilo. Tangei com arte, tangei com júbilo. Amém? Alegre-se no Senhor, porque o Senhor é bom. Tanger com arte. Essa habilidade musical e desenvolvimento dela, nós vamos falar disso aqui, vamos fazer um vídeo só sobre essa questão da habilidade e a dedicação ao seu instrumento. Mais uma vez, não podemos fazer a coisa de qualquer jeito, precisamos estudar o nosso instrumento, estudar música, estudar o canto, enfim, nos aperfeiçoarmos, mas é importante,
essa evidência na vida da pessoa, ou que ela não seja um músico desse que já toca tudo de ouvido, né? Tem pessoas que tocam qualquer coisa que pega, toca, tem a inteligência musical muito desenvolvida. Se você não tem, pelo menos o esforço tem que ter, porque senão você está em pecado, não está dando o seu melhor para Deus. Unção permanente, aspecto espiritual. Unção permanente. Irmão, peça para Deus aquela unção que quebra o jugo enquanto você canta. Eu sempre falo uma frase, porque essa frase, ela queima dentro de mim. A gente só tem de Deus o que a gente deseja. Eu tenho desejado percorrer a terra, estar nas nações. Deus tirou de mim todo o desejo de ter uma casa, qualquer coisa dessa natureza, né? Quero conhecer os povos, quero sabe aquele lugar que ninguém vai, aquelas estradas que nem tem estrada, Senhor, eu quero nesses cantos, sim, bem remotos da terra. E unção permanente para quebrar esse jugo. Você tem de Deus o que você deseja. Lucas 4,18 diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para. A Bíblia fala que a unção que está em nós, ela nos ensina as coisas. Ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aqui um texto, né, já profetizado pelos profetas, e Jesus está dizendo aqui que tinha se cumprido nesse momento isso aqui. Essa unção que estava sobre Jesus, ela está sobre nós. Precisamos guardar essa unção, desenvolver essa unção, conhecer essa unção e saber do que ela é possível operar em nós, reconhecendo que em nós não habita a habilidade só humana, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo nos habilita. Vamos falar agora só sobre essa unção. Quarto aspecto, estar debaixo da autoridade da sua igreja. 1 Coríntios 25, 6-8. Já falei isso no vídeo sobre o tabernáculo. No tabernáculo de Davi, principalmente, né? No de Moisés, todos sujeitos a Arão e a Moisés. No tabernáculo de Davi, tinha Davi como rei, Asaf, Jedutum, Emã, que eram 3 profetas que estavam abaixo de Davi e governavam todos os outros músicos e cantores. Eram mais de 200.000 pessoas sob a liderança desses homens. Esteja sujeito à sua autoridade. As autoridades são constituídas por Deus. Não adianta você pensar uma coisa, o seu pastor pensar outra. Há igrejas que às vezes na igreja não tem muita visão de louvor e adoração. Ore pelo seu pastor, ore pela sua igreja, jejue, procure ele, converse, procurem livros, bons materiais para se aprofundar nesse assunto, amém? Quinto, estar encaixado e fluindo na igreja local. 1 Coríntios 12, 18. Não vou ler por causa do tempo, não ficar muito longo esse vídeo. Mas o ide, o ganhar almas, o estar envolvido com o corpo de Cristo, discipular pessoas, batizar pessoas, ensinar a Bíblia para todos. O músico, como é que você vai cantar? Repito de novo, que você não vive. Nós não vivemos só tocando. Isso é coisa de ermitão, que vai lá para o monte, né? O monge vai lá para o monte, então fica lá isolado da humanidade. Não, Jesus, nosso modelo é Cristo. Somos discípulos de Cristo. Precisamos estar envolvidos com as pessoas. Acabei de falar de Paulo. Paulo viajava milhares de quilômetros de navio, de barco, a pé, cavalo, jegue, para se encontrar com os irmãos, para estar envolvido com as pessoas, ensinando a sua doutrina. Cantava, louvava a Deus. Jesus fazia isso, todo mundo fez isso. Nós temos que estar envolvidos com a igreja. Bem, na nossa igreja nós temos a premissa de que, para que o músico inicie, ele tem que estar num grupo familiar, ou seja que nome você usa na sua casa, grupo caseiro, em vários nomes, né? Mas você tem que estar completamente envolvido, sujeito, edificando e sendo edificado pelo corpo de Cristo. Tem que gostar de igreja, tem que gostar de gente. Eu não posso amar meu instrumento, a minha música, mais do que as pessoas, ou mais do que o próprio Deus, não é verdade? Amar Deus, a Bíblia fala assim, ama o teu próximo como a ti mesmo. A Bíblia não fala, ama o teclado mais do que a minha, mais do que a igreja. Eu amo primeiro a Deus, amo a mim, amo as pessoas, né? Minha família, meu esposo, meus filhos.
Enfim, o instrumento é um complemento da minha vida. Mas às vezes o instrumento se torna o ídolo, né? Esse não é o padrão para nós estarmos vivos no ministério da nossa igreja local. Tem que ter igreja. Eu quero dar aqui um alerta para os líderes de louvor que estão escutando essa mensagem. Não deixe qualquer pessoa chegar e tocar na sua igreja. Ah, tem um guitarrista, tem um tecladista, bater super bom. Peraí, você conhece a vida do cara? O cara tá em santidade? O cara tá bem com a igreja dele? O cara tem uma igreja? O cara tá em disciplina na igreja dele? Tá em pecado? Né? Como é que tá o casamento dessa pessoa? É dizimista, é ofertante, rouba de Deus? Não é? Como é que você deixa qualquer pessoa porque toca muito bem, chega lá, sobe e toca? Você vai sujar o altar da sua igreja. O cara pode ser bênção, mas às vezes ele tá precisando de colo. Ele tá precisando primeiro de ser cuidado. Ele não tá precisando primeiro chegar e tocar. Ele tá precisando ser cuidado, tá precisando de banco, de colo, de ser edificado, às vezes até de converter, não é? Às vezes não é nem convertido. E tá tocando lá o nome de Jesus e depois tá tocando pro Satanás. Como é que é isso, irmãos? Como é que é isso? Então, é que eu tô falando de evidências de um músico na casa de Deus, né? Não é para tocar numa orquestra, tocar numa boate, tocar num baile, tocar na noite, tocar num show, não sei de quem tô falando. De um músico na casa do Deus Todo-Poderoso. Vai além da música, por isso que esse seminário se chama Além da Música. Então, são valores doutrinários, vou dizer assim, da sã doutrina, né? Porque às vezes, por lugar de ser música, a gente abre uma exceção. Não é qualquer pastor que pode pegar o microfone e pregar na sua igreja, não é verdade? Não é para qualquer pessoa que você vai entregar o ministério de casais da sua igreja, o ministério infantil, então, misericórdia, que eu acho que tem que ser de maior cuidado na igreja o infantil, né? Mas aí o músico, qualquer um chega e toca para as crianças. E toca. Como é que é isso? Como é que funciona? Bem, sexto aspecto, evidência de um músico na igreja, desse chamado, é ter o espírito de servo. Amém? Tem o espírito de servo? Se for o dia de limpar a igreja, se tiver que lavar a louça, né? Teve o jantar, se tiver que hospedar pessoas na casa dele, receber pessoas, se tiver que dividir a comida que ele tem na casa dele, tem coração para dividir, tem coração para ofertar. Olha, irmãos, vamos levantar aqui hoje tantos reais para uma oferta de missões. Ele tem coração para ofertar, para servir com dinheiro, com o carro que ele tem, não é? Tem disposição, morreu o irmão, tem que ir lá tocar no velório agora. Você vai lá tocar no velório? Você tem amor suficiente para chorar com os que choram? É assim que você conhece o servo, né? Lá no grupo familiar, no bar de quem tem ninguém que sabe tocar o violão. Na casa do outro tem 3 tocando violão. Esse irmão tem essa disposição de ir lá para tocar? 1 Reis 19, 20 e 21. Nós temos que ir muito atrás de... Aqui está chamando o chamado de Eliseu, né? Voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois, os imolou com os aparelhos 2 bois, cozeu as carnes, deu ao bolo e comeram. Então se dispôs, seguiu Elias e o servia. Eliseu já era um servo antes. Vai tentar matar um boi, limpar um boi, arrumar um boi, vai ver se é fácil. Já vem da característica de uma pessoa que não tinha preguiça. Meu esposo é o pastor da nossa igreja, né? O presidente da igreja, ele fala muito isso, que a maioria dos músicos muitas vezes é muito preguiçoso. Para tocar é na hora. Mas se for para fazer outra coisa na igreja, é um grupo que muitas vezes não tem a mesma disposição, né? Enfim, servir. O que é que Eliseu fazia com Elias? Ele o servia. Não é à toa que ele recebeu uma unção dobrada. Acho que ele servia Elias carregando a capa, carregando água para Elias. Não, Elias, pode deixar que eu carrego. Você já tem uma certa idade, tem esforço que você não pode fazer, às vezes na hora de dormir, de caçar uma lenha para eles fazer comida no meio da estrada, caçar um bicho para eles comerem, limpar esse animal, enfim. Servia. E o servia. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: Desde beijar meu pai e minha mãe, então te seguirei. Ele respondeu: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Eliseu tinha uma consciência da unção que já estava sobre a vida dele.
e ele não desperdiçou a voz que foi lançada sobre a vida dele. Valorize a voz profética que um dia foi lançada na sua vida. Vamos lá, este é o Além da Música. Um beijo para vocês.